Bem-vindos à Rádio França Internacional, em emissões em língua portuguesa. São nesta altura 17 horas, aqui em Paris, a mesma hora em Angola, 18 em Maputo, 16 em São Tomé e Príncipe. Lígia Anjos. E marcada a atualidade desta terça-feira, dia 8 de fevereiro, o presidente francês e russo estiveram reunidos ontem à noite durante mais de 5 horas. Macron defendeu que os próximos dias vão ser decisivos para evitar o conflito na Ucrânia. O presidente ucraniano que recebeu em Kiev o homólogo francês, hoje, esta terça-feira, Volodymyr Zelensky exprimiu o desejo de uma cimeira em breve com a Rússia, a França e a Alemanha. Vamos ouvi-lo neste jornal, bem como iremos também até Kiev, mas para ouvir a descrição de um estudante angolano. Chama-se Elias Cláudio Chicaia, vive na Ucrânia há 7 anos e relata-nos um ambiente relativamente calmo na capital. No controlo técnico desta emissão está Moussa Lachidi e o jornal começa agora. Catio 101.5 FM. Uma tensão crescente na crise ucraniana. O presidente ucraniano recebeu hoje em Kiev, na capital, o homólogo francês. Volodymyr Zelensky exprimiu o desejo de organizar e de se fazer uma cimeira em breve com a Rússia, a França e a Alemanha acerca do processo de paz no leste do país. Esperamos poder contar brevemente com negociações entre os dirigentes da Ucrânia, da Rússia, da França e da Alemanha no chamado formato de Normandia. Tal seria uma etapa importante visando intensificar o diálogo sobre os desafios que se colocam em termos de segurança à Ucrânia e à Europa em geral. O apoio que a França e os parceiros europeus nos dão é importante, caso das ajudas macrofinanceiras da França, avaliadas em entre 1 a 2 mil milhões de euros, que contribuem para a estabilidade económica do país e das suas infraestruturas junto dos nossos cidadãos no leste da Ucrânia. Declarações de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, que recebeu hoje o presidente francês. Declarações proferidas na conferência de imprensa, na qual Emmanuel Macron afirmou ser possível avançar nas negociações de paz com a Ucrânia e a Rússia, depois de se ter avistado com os dois líderes do país, com Vladimir Putin ontem, com o presidente ucraniano hoje. Emmanuel Macron afirmou hoje que é possível avançar nas negociações entre a Rússia e a Ucrânia e disse que o chefe de Estado francês afirmou também que tanto Volodymyr Zelensky quanto o presidente russo, com quem se reuniu ontem e hoje, garantiram continuar comprometidos com os acordos de paz de Minsk de 2015 quanto aos conflitos separatistas do país, anunciou, como dizia Emmanuel Macron. Vamos até Kiev novamente, onde reside há 7 anos o estudante angolano Elias Cláudio Chicaia, que nos descreve um ambiente relativamente calmo por parte dos ucranianos na capital. As pessoas aqui estão a ver mesmo normal. Poucas pessoas estão a falar sobre o assunto. Eu acho que estão a falar mais entre 4 paredes, portas fechadas. Eu acho que tudo baseia-se nos interesses da Rússia. Até agora não acho que a Rússia vai invadir a Ucrânia. Eu acho que a Rússia quer alguma coisa, porque movendo as tropas nas fronteiras, eles apenas estão a tentar mandar uma mensagem de que a Ucrânia não faça parte da NATO nunca. A seu ver, então, esta mobilização de 100 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia pode ser um ato de provocação? Sim, pode ser um ato de provocação, não para a Ucrânia. A Rússia só quer ser ouvida dos dirigentes lá mais acima, né? A NATO, se calhar a União Europeia e tudo mais. Agora tem a intervenção do presidente da França, porque, de certo modo, partilha um pouquinho da ideia do presidente da Rússia. Como assim? Em 2019, o presidente da França acho que pronunciou-se e disse que ele tem um ponto de vista que a Europa tinha que ser mais unida, ponto de não depender mais dos Estados Unidos e dos países da América. A leitura de Elias Cláudio Chicaia, estudante angolano em Kiev, em conferência de imprensa ontem à noite, depois de uma longa conversa com o presidente francês Vladimir Putin, descartou qualquer envolvimento com as forças paramilitares Wagner ativas na República Centro-Africana, por exemplo, e suspeitando-se de que intervenham também no Mali. No que diz respeito ao Mali, o presidente francês colocou-me várias vezes a pergunta e falámos disso ao pormenor.
O governo russo não tem nada a ver com essas empresas privadas que operam no Mali. Que eu saiba, o governo do Mali não fez nenhum comentário sobre a presença dessas empresas. Se o Mali escolheu trabalhar com essas empresas, é a sua opção. O Estado russo não tem nada a ver com isso. São interesses comerciais. As empresas privadas russas têm um entendimento com o governo maliano. Российское государство здесь ни при чем. Declarações do presidente russo Vladimir Putin, aqui traduzidas por Miguel Martins, declarações proferidas depois, durante uma conferência de imprensa conjunta com o homólogo francês, depois de uma longa reunião em Moscovo. E sobre esta questão, Vladimir Putin não desmentiu a presença destas forças no continente, mas disse que o Estado russo não tem nada a ver com isso. José Milhazes é escritor e antigo correspondente em Moscovo, diz que Putin não está a dizer a verdade. Num país com um poder tão concentrado, que é uma autocracia muito próxima de uma ditadura, a existência de empresas mercenárias é impensável, a não ser que sejam controladas pelo poder. Daí que Putin mente quando não tem nada a ver com isso. A presença dos mercenários é uma forma que Putin utiliza para realizar a sua política de expansão em África. A Rússia está a ter uma política externa não coincidente com a sua força económica. A Rússia tem uma economia que são 20% da economia americana, ou menos até. Nós não estamos a falar de uma potência como a China. A Rússia não tem essa capacidade económica. E por isso esta política ofensiva, se não for bem gerida, como não está a ser, pode provocar aquilo que aconteceu à União Soviética. Uma gestão de política ofensiva de Vladimir Putin, como referia José Milhazes, escritor e antigo correspondente em Moscou, entrevistado aqui por Neide Ribeiro, ele que é, aliás, o convidado desta terça-feira de Neide Ribeiro. Um projeto científico a nível mundial vai recolher amostras para a criação da chamada Arca de Noé microbiana. Karina Xavier é investigadora no Instituto Gulbenkian de Ciência em Portugal, integra o painel de peritos na área, que se prende nomeadamente com países de língua oficial portuguesa, como nos explicou. Nós gostávamos de fomentar equipes de investigação de países africanos de língua oficial portuguesa, fomentar o interesse pela investigação na microbiota para termos a certeza que vamos aproveitar a biodiversidade que pensamos que existe nestes países, em alguns centros mais remotos e com estilos de vida mais tradicionais. Não somos nós que pensamos que devíamos ir lá fazer esses estudos, nós o que gostávamos era mesmo que os centros académicos e de investigação nesses países, que se quiserem trabalhar em colaboração connosco, pudéssemos, em primeiro lugar, gostávamos de fomentar esse interesse e se necessitarem de nós contribuímos para ajudar como é que podem fazer essa investigação e fomentar, por exemplo, a coleção desses micróbios nessas populações que nós achamos que vão ter micróbios que são interessantes e importantes guardar no dito cofre da microbiota. As explicações da investigadora do Instituto Gulbenkian de Ciência em Portugal, Karina Xavier, entrevistada pelo nosso correspondente em Lisboa, Luís Guita. Praia 99.3 FM. E a marcar a atualidade em África, esta terça-feira, em conferência de imprensa, o PAIGC denunciou uma intenção de impedir a realização do Congresso do partido, pedindo um apoio internacional à comunidade internacional. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde condenou também o ataque à Rádio Capital FM de ontem, de segunda-feira, bem como as declarações do executivo guineense. A Rádio Capital FM ontem, alvo de ataques por homens armados, como dizia, 5 jornalistas e técnicos ficaram feridos. A jornalista ferida Maimouna Bari vai precisar, no entanto, de um tratamento médico num centro especializado fora do país, no estrangeiro. O presidente moçambicano está até amanhã em Bruxelas, numa visita de trabalho à União Europeia, com o objetivo de reforçar as relações de cooperação político-diplomática, económica e comercial entre Moçambique e a União Europeia. A marcar a atualidade também, um grupo armado matou ontem, ao final do dia, 4 pescadores numa localidade costeira no norte de Moçambique, em Cabo Delgado.